Hoje nós vamos falar de uma pessoa extremamente importante dentro do cenário brasileiro, da renovação do que se estuda, do que se fala e do que é, digamos assim, ar fresco nas nossas bibliografias. Nós vamos falar do Olavo de Carvalho. Do Olavo, sim. Você vai ter que entender o seguinte: o Olavo que a gente vai falar não é o Olavo do argumento ad hominem, que eu vou falar, mas o Olavo é isso, o Olavo é aquilo. Não, aqui a gente vai falar do pensamento do Olavo, dos livros do Olavo. Chega disso de ficar falando, ele era isso, ele era aquilo, ele falou isso, ele falou aquilo. Vamos focar no que é importante, no que ele escreveu, no que é a sua obra. Acho que é o que falta, porque gente para ficar falando besteira sobre o Olavo tem muitas, e o nosso propósito não é falar besteira, o nosso propósito é colaborar com a disseminação de boas ideias, de boas reflexões. Mesmo que você não goste da figura dele, paciência, todo mundo é livre, mas o fato é imprescindível para você falar dele, de pegar um livro dele e discutir com ele, né? Ler, colocar o conteúdo ali sob julgamento, o conteúdo do livro, não o conteúdo daquelas notícias que a gente vê rodando aí sempre com relação a ele, que são claramente parte de uma campanha aí para se levantar uma imagem dele fora da realidade da sua obra, né, do contexto da sua obra. Pois bem, Futuro do Pensamento Brasileiro é um livro dele interessantíssimo, porque ele vai levantar algumas questões relacionadas à posição do Brasil, né, do pensamento brasileiro, da cultura brasileira, daquilo que é contribuição do Brasil dentro do Tribunal da História. Ou seja, vamos pensar aqui, com a ajuda do Olavo, algumas características do Brasil no campo cultural, no campo da inteligência, né, no campo do pensamento mesmo. E o primeiro fator que o Olavo lembra no livro, né, para a gente ter uma característica básica do que é o conteúdo, é mais ou menos assim: ele faz uma observação do elemento histórico, e nesse elemento histórico o Olavo levanta a seguinte perspectiva: algumas ações são ações que a percepção, o entendimento dela é universal, enquanto outras ações precisam de uma certa característica de pesquisa, de investigação, para você entender ela no campo histórico, e outras já são ações absurdas. Grosso modo, a gente pode pensar da seguinte maneira: existem algumas ações, existem algumas pessoas que aquilo que é produção realizada por elas, dentro da sua realização pessoal, ela não dialoga com o seu tempo. Ela é uma produção ela é uma atividade, ela é uma realização que ela tem uma inteligibilidade universal. Vamos entender o seguinte: a obra de Aristóteles ela é universal. Aristóteles não é um homem do tempo dele, Aristóteles é um homem nosso. Nós podemos ainda hoje entender a obra de Aristóteles, aplicar a obra de Aristóteles para que possa ser para nós elemento de crescimento e de formação do nosso espírito. É muito claro isso. Um diálogo com Aristóteles é um diálogo independente do lugar, independente do tempo, universal, claro. Também, no caso de Dante, a obra de Dante claramente vai trazer uma universalidade. Ela vai ter esse trabalho, ela vai ter essa qualidade de dialogar com os homens de todos os tempos. Todas as pessoas de todas as localidades, de todos os tempos, saberão dar ouvidos a Dante. Podemos estender isso a Shakespeare, que dentro de todo o campo da obra shakespeariana, das suas tragédias e suas comédias, vamos perceber que Shakespeare é inteligível a todos. Então, dentro desse campo, nós podemos ver que claramente existe uma universalidade de ações, e existe aquelas ações que
para que elas tomem uma característica inteligível, você vai precisar realizar alguma pesquisa. Por exemplo, para entender o porquê São Paulo vai realizar sua pregação, você faz aquilo, você faz uma leitura ali do que foi o motivo, fica claro. Agora, isso eu digo você pegando uma fonte, onde mostra o porquê São Paulo fez isso, nas suas cartas que estão contidas ali no Novo Testamento, você vai ver claramente que o pensamento de São Paulo está nitidamente exposto. Enquanto, por exemplo, quando você vai procurar entender o porquê César, na história romana, fez o que fez, já necessita de uma clara contextualização. Você precisa entrar em alguns detalhes específicos daquela época, que não é inteligível de modo imediato. Claro, demanda essa pesquisa. O mesmo para entender o porquê a Revolução Francesa funcionou da forma como funcionou. Isso tudo faz parte já de uma necessidade de explicação maior. Agora temos também um elemento absurdo. O que é um elemento absurdo dentro do contexto histórico? Como se explica a atitude de um Eichmann? Se você pega ali a obra da Hannah Arendt, Eichmann em Jerusalém, você vai ver o que ela vai produzir para explicar o que é o fenômeno Eichmann, que é nada mais nada menos que uma produção de uma burocracia que vai realizar as maiores banalidades em prol de uma simples ordem, e que a pessoa não contesta, que não tem um espírito formado fortemente para poder se distanciar daquele mal e, com a sua própria consciência, com a sua formação, com o seu ser, dizer aquilo que está ocorrendo naqueles trens não é algo bom. Eichmann é um produto absurdo daqueles homens de seu tempo, unicamente de seu tempo, de sua localidade, que são lembrados, não como são lembrados um Aristóteles, um Dante, um Shakespeare, São Paulo, ou os doutores da igreja, ou uma leva de filósofos como Duns Scoto, Tomás, e por aí a gente segue, mas ele é uma lembrança de uma sombra, de um pesadelo da humanidade, porque justamente enquadra dentro da categoria do absurdo. O Olavo faz essa exposição inicial porque ele vai querer perguntar qual é o lugar do Brasil, já que a gente pode compreender essas perspectivas de exposição. Então, qual é o lugar do Brasil dentro da universalidade da história? Ele vai levantar algumas questões que são muito, mas muito importantes de nós pensarmos. Sendo a primeira que, no Brasil, nós temos uma dificuldade muito grande de ter intelectuais que conseguem ser previdentes. O que é essa previdência? É a partir do momento atual, e esse momento atual, ele é aquela pessoa que vai olhar para o que nós temos hoje e onde isso que nós temos hoje vai nos levar. É tomar na mão a sua própria vida. Pense você na sua condição de projeção futura. Uma coisa que também o Ortega, o William Marias, os pessoal da Escola de Madrid, tudo levanta, que é tomo parte do que é a minha vida, do que é o meu passado, estou instalado aqui dentro dessa circunstância, as minhas condições são essas. Se continuar desse jeito, o meu projeto é para onde? Onde vamos chegar? O Olavo lembra que o brasileiro, de modo geral, é imprevidente. Por quê? Porque os intelectuais nossos não fizeram esse salto que é pensar a nossa condição futura a partir daquilo que nós temos hoje. Onde o que nós temos hoje vai nos levar? Dentro dos exemplos que ele levanta, os poucos intelectuais que ele lembra, ele até faz questão de colocar, que ele vai lembrar aqui ao acaso, dentro do livro, e coloca: José Bonifácio disse que se nós começássemos a pegar empréstimos de bancos estrangeiros, isso nunca terminaria. Seria algo constante na nossa história. Muito bem colocado. Outro intelectual brasileiro que fez uma colocação importantíssima, de observação de onde chegaríamos, foi Eduardo Prado, que previu que a república implantada, assim, de uma forma
clara, para usar a expressão do José Murilo de Carvalho, que deixou todos bestializados, porque ninguém sabia o que estava acontecendo. Se a República fosse feita dentro dessas circunstâncias por um golpe militar sem apoio do povo, o Brasil viveria uma condição de sucessivos golpes militares. E a gente pode observar a história da República Brasileira, ela funciona dentro de vários e vários esquemas que são necessariamente de golpes de Estado constantes. Tá? Euclides da Cunha vai mostrar também, dentro da sua análise, que a campanha de Canudos não ia ser uma caça aos bandidos simples, mas que se tornaria uma longa guerra, uma guerra sangrenta. Ninguém deu ouvidos de imediato para esse pessoal. Claro, depois, no futuro, hoje nós podemos ver que eles estão corretos. Na época desses intelectuais, nós já percebemos claramente que o brasileiro é imprevidente, ele não olha pensando no futuro. O brasileiro, ele mostra uma característica imediatista. E claro, se é imediatista, ela é também egocêntrica. Ou seja, fica muito voltada para uma tentativa de buscar claramente a sua própria identidade. O brasileiro quer aquela minha identidade, quem eu sou. E que, ao invés de fazer como Ortega ensinou, e isso é um exemplo que o Olavo dá no texto do livro dele, Ortega diz: eu sou eu e minha circunstância. O brasileiro, quando quis expelir da sua condição de povo, de nação, que surge a partir de um processo colonizador e que traz em si necessariamente elementos diversos, o brasileiro faz questão de extirpar o elemento europeu, e nisso o brasileiro fala: eu sou eu, sem minha circunstância. Onde está a condição aqui da realidade brasileira? E isso é um problema muito grave, porque dentro desse contexto, vamos admitir como cultura apenas o elemento que pode ser considerado cultura a partir da sociologia, que é toda a, e antropologia, sociologia e antropologia, que toda a ação é elemento cultural. Claro, dentro desses campos, saber isso está dentro das suas condições de conhecimento. Mas cultura, de cultivar o espírito, cultura como elemento pedagógico de produção e de enriquecimento, a gente não encontra. Por quê? Porque é improvável que seja aceito hoje em dia uma discussão que entre dentro do elemento básico da hierarquia dos valores, a hierarquia daquilo que é feito pelo homem. E isso eu mostro de uma forma clara. Se você levantar uma discussão hoje sobre o que tem o maior valor, o que tem maior expressão daquilo que é uma união, uma harmonia entre diversos elementos do saber humano, né? O que é mais elevado? A música de Villa-Lobos ou um MC qualquer aí que estourou? Tá? Vamos dizer claramente que se eu levantar essa discussão e optar pelas baquianas de Villa-Lobos, eu sou um reacionário claro. Se eu falo que Machado de Assis é um escritor maior que Danusa Leão, é o exemplo do livro aqui, claramente, se eu optar por um, podem ser levantados elementos vários que mostram a dificuldade de termos essa escolha de optar claramente por uma pessoa que é um dos maiores nomes da nossa literatura, por uma pessoa que surgiu aí dentro de uma circunstância muito específica, muito imediata. E claro, se eu me pautar pelo pensamento político de um Vicentinho, né, e quiser, por algum motivo, me guiar por aquilo que Miguel Reale escreveu, eu estou sendo preconceituoso ou qualquer coisa que valha dentro do campo das críticas atuais. O Brasil, ele, então, perde por não se voltar para aquilo que é universal, o ponto principal que o Olavo levanta, o diálogo com aquilo que é universal, o diálogo com aquilo que é perene, né? No sentido próprio de filosofia perene, dentro de um diálogo que acompanha todos os homens em todos os tempos. E desconsiderem aqui toda a noção perennialista, que não estamos falando disso, estamos falando de filosofia perene, aquela que é pautada pelo elemento aristotélico tomista e por aí segue.
Então, se dentro do nosso contexto nós não conseguimos escolher no andar do tempo histórico entre, por exemplo, a poesia, o romantismo de Hölderlin e preferimos o Victor Hugo, ou na época onde Hayek escreve junto com Yeats, aí a gente pega um Marinetti, né, inexpressivo. E quando estamos ali nos anos 50 já, pós-guerra, temos a possibilidade de escutar Edmund Husserl, mas ao invés disso vamos seguir aquilo que é proposto por Jean-Paul Sartre, né, que o Olavo coloca de uma forma muito engraçada. Ele diz que o Sartre é o reflexo esmaecido de Husserl. Essa é a nossa condição. Por quê? Porque esse tipo de pensamento casa muito com o elemento egocêntrico que o brasileiro, né, que o intelectual brasileiro possui. Ora, assim, a gente pode até aproveitar um trecho do livro que é muito expressivo. O Olavo diz o seguinte: entre nossos intelectuais há muitos que são capazes de recitar de cor a lista completa dos sambistas da Mangueira, mas não sabem se morreu ou não algum brasileiro na Primeira Guerra Mundial. E acham que Mário Ferreira dos Santos é a mesma pessoa que Vicente Ferreira da Silva. Junto com a visão do futuro, perdemos o senso da forma do passado. Nós estamos completamente sem chão, porque o passado é aquilo que acaba nos proporcionando uma forma de nos segurar e de nos atentar para aquilo que será a nossa condição histórica, a nossa contribuição para a cultura universal. Claro, não é só de tragédias e de esquecimentos, de imprevidência e de egocentrismo que viveu o Brasil. Existiu também no Brasil a condição do gênio individual. O Olavo vai mostrar o gênio individual a partir de algumas características que são, na verdade, proposições indispensáveis para essa comunicação com tudo que é claramente inteligível para todos os homens. O gênio universal aqui, que o Olavo vai demonstrar, tem as seguintes características. Ele é abrangente, ele é consistente, ele tem uma contribuição única e, claro, é universal. Então, o Olavo vai mostrar para nós como 4 almas que passaram pelo Brasil conseguem entrar dentro desse campo. Sendo ela a primeira, a obra sociológica de Gilberto Freire, que não tem comparativo no Brasil e contribui para o elemento internacional. Ele vai mostrar a obra jurídica e política do Miguel Reale, que também é uma contribuição internacional que sai além das fronteiras brasileiras. Ele vai mostrar a obra crítica e historiográfica levantada por Otto Maria Carpo, que ele coloca da seguinte maneira: Otto Maria Carpo foi um presente que o Brasil ganhou da Áustria e não soube aproveitar. E, enfim, ele levanta que a filosofia do Mário Ferreira dos Santos é um outro desses pontos, criação do gênio individual, que dialoga com a universalidade. Então, dos 4 pontos, abrangência, consistência, a qualidade de ser única e a universalidade, ele vai apontar o seguinte: primeiro, cada uma delas abrange uma visão sintética, a totalidade temática e problemática de um determinado campo do conhecimento, até o ponto a que este havia chegado em sua evolução histórica no momento em que esta obra atingia seu ponto de culminância. Quer dizer, Gilberto, Mário, Reale, Carpo tinham a inteligência, tinham um domínio do status questionis. Tá? Ela tinha então um elemento abrangente. O pessoal sabia do que estava falando e conhecia os seus opositores, conhecia as críticas que levantariam e conseguiam contornar essas críticas, mostrando as suas fragilidades. Lê uma obra do Mário, por exemplo, você vai observar claramente como ele dialoga com os modernos e mostra a fragilidade
como existe ali um elemento de negação, de niilismo dentro dos contemporâneos. Segundo, cada uma dessas obras, né, possui uma unidade orgânica que coere em torno de princípios fundamentais simples, a vastidão do campo abrangido. Um outro ponto é que cada uma delas é sem similares que a possam substituir em qualquer outra língua ou cultura. Tá? O conteúdo é claro, se você observar o que cada um desses autores escreveram, produziram e defendiam dentro de suas teses, é uma obra única. Tá? Aquilo que, exemplo do Mário Ferreira dos Santos, conseguiu observar e perceber isso também em uma fala do Olavo, em outra circunstância. O que o Mário fez foi perceber uma linha tênue que cria uma unidade transcendental das filosofias, dentro do elemento que o Mário Ferreira dos Santos vai chamar de filosofia concreta, onde existe uma concreção, um fio, onde todas as filosofias positivas elas se juntam, tá? E formam ali aquele colosso que ele organizou como elemento da sua obra. E o quarto ponto aqui é que cada uma delas fala aos homens de todos os quadrantes, levando-lhes desde o Brasil um conhecimento essencial a respeito não apenas do Brasil, mas a respeito deles mesmos e do mundo em que vivem. Dito de outro modo, nessas obras e somente através delas entramos plenamente no diálogo universal dos homens, superando o complexo egocêntrico de uma cultura voltada para si. Bom, isso o Olavo coloca de uma forma mais poética em outro trecho, né? Mas quando analisamos esses 4 pontos, podemos fazer claramente, sem nenhum medo, algumas reflexões, onde encontramos obras que dialogam dessa forma. Quem são autores no Brasil, da intelectualidade, seja da academia ou fora da academia, que trazem essas características? É uma reflexão proposta, a gente pode pensar nisso, vocês podem fazer essas reflexões, vocês estão assistindo isso aí agora, pensem nisso. Quem no Brasil tem características que possam enquadrar dentro desse campo? Então, para encerrar esse longo discurso sobre o futuro do pensamento brasileiro, a leitura de um último parágrafo, para que possa auxiliar nossa reflexão. Diz aqui, em seu texto, Olavo, a seguinte situação, na página 53. Absolutamente incomparáveis a sociologia de Gilberto Freire, o pensamento jurídico-político de Miguel Reale, a obra crítica e historiográfica de Otto Maria Carpo e a filosofia de Mário Ferreira dos Santos são os pontos mais altos alcançados pelo pensamento brasileiro no seu esforço de 5 séculos para erguer-se à escala do universalmente humano. Se o povo brasileiro fosse varrido da existência na data de hoje, seria a eles que caberia comparecer em nosso nome ante o trono do Altíssimo para responder à cobrança temível: que fizeste dos talentos que eu te dei?